Fala galera, Alessandro Valentim aqui para mais um vídeo de curiosidades da Golden Era. E hoje a gente vai falar sobre a Gold's Gym, a meca do bodybuilding mundial. Mas antes da gente entrar no tema principal desse vídeo, eu queria pedir para que você se inscrevesse no canal, deixasse sua curtida, seu comentário mais pertinente. No final dos anos 50, os bodybuilders, que era uma comunidade ainda muito pequena, eles frequentavam a praia, o pier, em Santa Mônica, na Califórnia, chamada Praia dos Músculos. E ali eles treinavam. Acontece que no início dos anos 60, ocorreu um episódio envolvendo um fisiculturista, que foi o estupro de uma menor. E os fisiculturistas que frequentavam a praia ficaram mal vistos. A sociedade não queria mais os fisiculturistas ali por conta do episódio ocorrido. Eles saíram da Praia dos Músculos, em Santa Mônica, e foram para uma academia que ficava debaixo de uma choperia, era um porão velho, na esquina da 4 com a Broadway, a academia chamada The Dungeon, ou Calabouço. Era um espaço muito pequeno, muito mal frequentado, não se tinha iluminação externa, muito poucos equipamentos que os fisiculturistas pudessem, obviamente, usar, e nos dias quentes, o suor dos atletas se misturavam com o cheiro da cerveja que escorria pelas paredes, então era um local completamente hostil. Mas ali passaram grandes fisiculturistas que obviamente frequentavam a praia, o pier, né, como Steve Reeves, David Draper, Reg Park, o próprio Sérgio Oliva, o Schwarzenegger, grandes atletas estavam ali. Um cara chamado Joe Gold, que frequentava o pier, que treinava com os fisiculturistas, teve uma ideia. Ele começou a criar os próprios aparelhos no quintal da sua casa e montou uma academia em Venice Beach chamada Gold's Gym. Essa academia, na verdade, trouxe todos os atletas da The Dungeon, do calabouço, para esse espaço, um espaço ainda pequeno, mas com aparelhos. O Joe Gold, ele criava os aparelhos a partir da consciência que os atletas tinham das execuções. Os próprios atletas iam falando para o Joe Gold os aparelhos que ele precisava criar. O próprio Frank Columbu disse que certa vez ele chegou na academia para fazer tríceps e a barra era reta e ele queria uma barra em V. E ele falou para o Joe Gold que ele precisava de uma barra em V. No dia seguinte, o Joe Gold trouxe essa barra para o Frank Columbu treinar. Então era uma academia própria para os atletas, para os fisiculturistas. Acontece que o Joe Gold, ele era muito amigo dos atletas, treinava com eles no pier e ele cobrava cerca de $50 a mensalidade da academia. O problema é que a maior parte dos fisiculturistas daquela época não tinha grana para pagar a academia, então muitos deles treinavam de graça. E em 1969 a academia ia muito mal das pernas e o Joe Gold vendeu a academia para dois caras. Um era antiquário, trabalhava com antiguidades, e o outro era um joalheiro, ou seja, eram nichos completamente diferentes do exercido ali por Joe Gold. Acontece que durante 2 anos eles tentaram administrar a academia sem sucesso, perceberam que não era a praia deles, e eles venderam a academia para um aluno que treinava lá, que também era fisiculturista, chamado Ken Sprague. O Ken Sprague, na verdade, era um ator, mas não um ator convencional. Ele fazia filmes pornô, e filmes pornô gay. Na verdade, ele começou com algumas sessões de fotos e depois passou para os filmes pornográficos. O Ken ficou muito conhecido nessa área e ganhou muito dinheiro. Então a Gold's Gym, na verdade, foi comprada por Ken Sprague, mas depois de um tempo ela se tornou uma academia bem popular, conhecida como a meca do fisiculturismo. Isso porque Ken tinha habilidades com marketing, também tinha uma grande influência com relação às outras áreas da sociedade. Muitos alunos passaram a vir para a Gold's Gym a partir de eventos criados por Ken. Ele também patrocinou eventos como o Mr. América da AAU. O trabalho de Ken Sprague estava tendo uma enorme repercussão e a academia estava ficando cada vez mais popular. Em 1973, um escritor chamado Charles Gaines foi conhecer o espaço frequentado pelos fisiculturistas e escreveu a partir daí um livro que se tornou, obviamente, um best-seller na comunidade chamado Pumping Iron. A repercussão do livro gerou a curiosidade de uma revista muito conhecida na época chamada Sport Illustration, que enviou o seu repórter chamado Richard W. Johnson a fim de visitar o espaço ocupado pelos atletas e, obviamente, criar uma matéria para a revista.
Richard não sabia exatamente o que iria encontrar. Em 1974, Arnold e Franco copromoveram o Mr. Internacional e Richard estava lá para presenciar o show. Ele ficou impressionado quando viu o Schwarzenegger e disse que o Arnold era o homem mais incrível, mais completo, mais musculoso que ele havia visto em toda a sua vida. É preciso que a gente entenda que naquela época a percepção que se tinha a partir do esporte, que ainda era uma subcultura, era muito complexa. Hoje a gente tem a internet e obviamente a gente pode ter acesso aos atletas e à informação. Naquela época não se tinha, o fisiculturismo era uma comunidade muito pequena. Só quem fazia parte, na verdade, eram os atletas, e ter acesso a imagens, a fotos, era algo bem precário. Você tinha que comprar uma revista, por exemplo, a Muscle Builder, do Joe Wade. E não era todo mundo que se interessava. Por exemplo, se eu não gosto de balé, obviamente eu não vou comprar uma revista de balé. E era mais ou menos isso que acontecia. Quase ninguém tinha acesso a esse universo, a não ser que fizesse parte dele. Então, Richard, quando foi ver o Mr. Internacional, copromovido por Arnold Franco, ele não sabia exatamente o que iria encontrar. A partir da impressão que ele teve desse esporte, ele gerou uma matéria de 10 páginas na revista, que obviamente impressionou o mundo, e a partir daí o fisiculturismo saiu de uma comunidade pequena e passou a ocupar espaços jamais imagináveis. Com o sucesso da revista e do livro Pop Iron, George Butler e Robert Fiore decidiram fazer um documentário. E aí a gente volta naquele ponto inicial da presença marcante de Ken Sprague nesse episódio. Sprague também tinha uma produtora de filmes e essa influência trouxe em 1975 o cinema para dentro da academia. Acontece que eles precisavam, obviamente, de todo o elenco que havia participado do livro, e o Arnold estava se aposentando dos palcos. O Arnold já havia se aposentado, não queria mais voltar aos palcos, mas foi convencido a participar do filme Pump Iron, porque ele entendeu que era uma grande oportunidade, já que Arnold tinha o anseio de se tornar um grande ator em Hollywood. O filme fez tanto sucesso em 77 que os diretores do filme Conan, quando viram o filme, decidiram criar um personagem para o Arnold. O Arnold não foi inserido no filme Conan, o filme Conan foi criado para o Arnold. A ideia original do filme do Conan é que ele tivesse uma sequência, assim como foi em 007. No final dos anos 70, 79, Ken Sprague vendeu a Gold's Gym para um atleta, um fisiculturista, chamado Peter Gwiatkowski. O Peter gerenciou a academia, ainda em Venice Beach, durante 2 anos com seus amigos, seus parceiros. E depois eles mudaram para um local bem maior. Nos anos 80, a Gold's Gym já era uma referência não só para os atletas de fisiculturismo, mas para a comunidade. Era frequentada por pessoas comuns, a academia se tornou um espaço mais democrático. E o irmão de Peter era o diretor de licenciamento da Gold's Gym. Ele ajudou a desenvolver a imagem da academia ao redor do mundo. Mas você deve estar se perguntando, e o Joe Gould, o cara que criou a Gold's Gym em 1965? Ele havia vendido a academia e todos os seus direitos. Acontece que Joe se arrependeu, de certa forma, e tentou reabrir a academia. Ele não podia mais usar o seu nome, a Gold's Gym, então ele decidiu utilizar um outro nome, a World Gym. Bom, galera, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa aí o seu like, o seu comentário, e nós nos vemos numa próxima oportunidade. Um forte abraço.